Quando os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, além de terem posto um fim à Segunda Guerra, mostraram ao mundo, em especial à União Soviética, todo o seu poder e que seriam capazes de utilizar qualquer meio para proteger seus interesses. O mundo pós-guerra tem início com o alvorecer nuclear, o brilho de mil sóis. A partir desse momento, ficaram bastante tensas as relações entre as duas grandes potências vencedoras da guerra. A esse estado de tensão permanente chamou-se Guerra Fria. Esse período se estendeu até a década de 80 e caracterizou-se pela corrida armamentista, disputas tecnológicas, envolvimento em conflitos locais e pela disputa por áreas de influência. Assim, as antigas terras coloniais na África e Ásia tornaram-se prêmios a serem disputados, aproveitando o momento de luta contra o domínio europeu. Após a Segunda Guerra Mundial, as nações imperialistas europeias estavam enfraquecidas. Privilegiando seus projetos de reconstrução nacional, os países europeus deixaram de lado a manutenção de seus antigos impérios coloniais, que experimentaram o despertar das nacionalidades. Em 18 de abril de 1955, em Bandung, na Indonésia, reuniram-se pela primeira vez representantes de 29 países da Ásia e da África. O primeiro-ministro da Índia, Nehru, que combatera ao lado de Gandhi a dominação inglesa, estava presente, ao lado do presidente Nasser, do Egito, e Zhou Enlai, premier da República Popular da China, do imperador Haile Selassie, da Etiópia, e dos reis do Marrocos e do Camboja. Alguns tinham um passado de revolucionário, mas estavam reunidos em Bandung para se lançar à guerra contra o subdesenvolvimento. Evidentemente, condenaram o racismo e a dominação colonial, mas o Ocidente não entendeu com clareza a mensagem enviada de Bandung. Do palanque, Zhou Enlai fez acenos na direção dos Estados Unidos. Em nome dos 29 países presentes à conferência, ele propôs aos americanos uma declaração de coexistência pacífica, de igualdade racial e de reconhecimento ao direito de soberania de todas as nações. Os americanos recusaram o convite. O Ocidente deixou passar, sem saber aproveitar, a primeira oportunidade de diálogo com o terceiro mundo. As colônias inglesas na África. Em 1945, a Libéria e a Etiópia eram os únicos estados independentes da África. No início da década de 50, porém, já eram visíveis os sinais do processo de descolonização. Em 1952, oficiais do exército depuseram Farouk I, o último rei do Egito, país formalmente independente, mas na prática dominado pela Inglaterra. A monarquia foi então substituída pela república, e o novo governo, liderado por Gamal Abdel Nasser, adotou uma política nacionalista. A Nigéria conquistou a independência em 1960, mas continuou se ressentindo dos efeitos da colonização estrangeira, que se havia apoiado em algumas tribos para dominar as demais. A própria Confederação Nigeriana, fruto da administração britânica, não refletia uma unidade étnica, cultural ou econômica entre os diferentes povos que a constituíam. Em 1967, estourou uma terrível guerra civil entre o poder central e a província de Biafra, que reivindicava autonomia. O conflito prolongou-se até 1970, quando a população de Biafra foi vencida pela fome. O saldo da guerra foi de 2 milhões de mortos. Na África, a administração colonial inglesa seguiu sua velha política de ceder os anéis para não perder os dedos. Isto é, assim que percebia que a dominação de uma colônia se tornava insustentável, concedia-lhe a independência, entregando o poder aos grupos economicamente dominantes, com os quais estabelecia uma aliança. Contudo, ao retirar-se, deixava atrás de si um rastro sangrento de tensões e conflitos. As colônias portuguesas. Na década de 70, das antigas potências imperialistas, apenas Portugal continuava a manter colônias no continente negro. A luta contra a dominação portuguesa, no entanto, estava em curso em Angola, desde 1961, na Guiné-Bissau, desde 1963 e em Moçambique, desde 1964. A Revolução dos Cravos, que acabou com o regime salazarista em Portugal a partir de 1974, acelerou o processo de descolonização. Assim, entre 1974 e 1975, todas as colônias portuguesas na África obtiveram a sua independência. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Ilhas de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde.
A descolonização começou nas colônias do Sudeste Asiático. A Indonésia e a Indochina negaram-se a continuar sob o domínio dos Países Baixos e da França. A Indonésia, sob a liderança de Ahmed Sukarno, tornou-se independente em 1949, adotando um governo autoritário, a democracia dirigida, e de aproximação com a China comunista. A Indochina tornou-se colônia francesa em 1887, com o nome de União Indochinesa. Era formado por Vietnã, Laos e Camboja. O domínio francês ficou restrito após 1940, quando a região foi ocupada pelos japoneses no contexto da Segunda Guerra Mundial. Essa ocupação estimulou o nacionalismo, representado pelo Viet Minh, Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, criado em 1941 pelo líder comunista Ho Chi Minh, que em 1945, após a rendição do Japão, proclamou a independência da República do Vietnã. A resistência francesa em reconhecer a libertação da colônia arrastou a região para uma guerra entre 1946 e 1954, a Guerra da Indochina. A Conferência de Genebra, de 1954, reconheceu a independência do Laos, do Camboja e do Vietnã. Este último dividido em dois pelo paralelo 17, Vietnã do Norte, comandado por Ho Chi Minh, e Vietnã do Sul, governado por Nguyen Dinh Diem. A reunificação prevista para 1956 não aconteceu, e várias medidas do governo sul-vietnamita, amparados pelos Estados Unidos, causaram um dos mais violentos conflitos da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, 1960 a 1975. Durante a Segunda Guerra Mundial, vai se destacar no cenário indiano um líder pacifista que vai guiar seu povo à emancipação, Mahatma Gandhi. Gandhi defendia que a independência seria alcançada pela mobilização espiritual da população. Assim, defendia a chamada resistência silenciosa, onde pregava a desobediência civil e, ao mesmo tempo, a não violência. Cabe destacar que a não violência não é uma forma passiva de contestação. Muito ao contrário, Gandhi pregava a desobediência a qualquer medida injusta por parte do colonizador, mas no lugar do enfrentamento através da violência, defendia a resistência baseada na não agressão. Em 1947, a Índia consegue a sua emancipação e, por ocasião principalmente das diferenças religiosas, mesmo contra a vontade de Gandhi, o país acaba dividido em 4 estados: Índia, com maioria hindu; Paquistão, maioria muçulmana; Bangladesh, maioria muçulmana; e Sri Lanka, de maioria budista. A Guerra Fria não foi um período histórico definido apenas pela divisão do mundo em 2 blocos antagônicos. Existiram polos fundamentais na geopolítica do planeta. Porém, essas forças tiveram que articular-se com os nascentes países da África e Ásia, lutando por uma autonomia política e econômica, mas, mais importante, buscando sua identidade em um mundo de dinâmicas globais complexas. A autodeterminação dos povos é uma das forças marcantes do século XX, forjando os caminhos da política mundial do mundo contemporâneo, explicando os conflitos que caracterizam as primeiras décadas do século XXI e que, com certeza, estão longe de uma plena resolução.